Você já se perguntou qual é o verdadeiro plano de Deus para o casamento? O que Jesus disse realmente sobre o divórcio? E o que ele pensa sobre o divórcio? Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, agora no capítulo 19. Jesus estava saindo da Galileia e indo para a Judéia. E, como sempre, multidões o seguiam. Alguns fariseus, líderes religiosos, se aproximaram para testar Jesus com uma pergunta polêmica. É permitido ao homem divorciar-se de sua esposa por qualquer motivo? Naquela época, o divórcio era comum. Os fariseus estavam divididos em dois grupos. Um grupo achava que o homem poderia se separar da sua esposa por qualquer motivo, até por algo trivial, como a esposa queimar o jantar. O outro grupo achava que a separação entre casais precisava ter um motivo muito sério, como adultério. A intenção dos judeus era colocar Jesus numa saia justa, mas Jesus respondeu com sabedoria. Vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a uma esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Aqui, Jesus não entra no jogo deles. Ele volta à origem, ao plano original de Deus para o casamento. O casamento não é só um acordo entre duas pessoas, mas uma união criada e abençoada por Deus. Os fariseus insistem. Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio e mandar a mulher embora? Jesus respondeu firme: Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza de coração de vocês, mas não era assim no princípio. E Jesus concluiu: eu lhes digo que todo aquele que divorciar de sua esposa, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E complementou: o divórcio não faz parte do plano original de Deus. Foi permitido por causa da dureza do coração humano, mas o ideal de Deus é que o casamento seja permanente. O autor Rick Warren ensina que o casamento não é sobre felicidade momentânea, mas sobre compromisso eterno. Já Max Lucado destaca que o amor verdadeiro não é baseado em sentimentos, mas em decisões diárias de honrar o outro. Jesus confirma isso, mostrando que o casamento é mais profundo do que um contrato. É uma aliança sagrada. Não são poucas as conexões bíblicas sobre esse assunto. Em diversos livros que estão na Bíblia, nós encontramos citações sobre esse assunto. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, onde Deus une o homem e a mulher em uma só carne. Em Efésios, capítulo 5, versículo 25, quando Paulo diz que o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo ama a igreja, com amor sacrificial e incondicional. Em Malaquias, capítulo 2, versículo 16, onde Deus diz claramente: eu odeio o divórcio, mostrando que mesmo no Antigo Testamento o divórcio não era o desejo do coração de Deus. Vivemos em uma época onde o casamento é visto como algo descartável, mas Jesus nos chama a enxergar o casamento como Deus vê, uma aliança que deve ser protegida e honrada. E isso não significa que não existem dificuldades. Problemas acontecem, mas em vez de desistir rapidamente, Jesus nos convida a buscar restauração e perdão. Se você está passando por dificuldades no seu casamento, saiba que Deus pode restaurar aquilo que parece impossível. Agora, se você já enfrentou o divórcio, há também graça e perdão em Cristo. O importante é abrir o coração para a transformação que só Ele pode fazer. É lógico que nós não podemos perder o valor maior defendido por Deus, o direito à vida. E é totalmente compreensível por Deus que, estando você em condições de risco do valor maior que é a vida, você não deve permanecer neste relacionamento.
A Bíblia não é uma palavra morta. Antes de orientar sobre o divórcio ou não, Deus orienta que a vida deve ser preservada. Diante de um relacionamento onde a agressão é uma verdade, a defesa da vida é prioridade, inclusive de Deus. O que Deus nos ensina na Bíblia é que não podemos continuar nos separando pelas futilidades do dia a dia, impostas pela nova sociedade. Seu casamento já enfrentou dificuldades? O meu já. E eu tenho muita propriedade para falar sobre o que significa a restauração no relacionamento. Não ouvi contar, não li histórias, vivenciei 2 separações, mas Deus restaurou não só o relacionamento, como também o amor que estava esquecido. E hoje vivo com a minha esposa há 42 anos, desfrutando do melhor tempo de Deus, ao lado dos meus 4 netos. Aos meus olhos, em algum momento, parecia impossível uma restauração, mas aos olhos de Deus nada é impossível. Deus pode restaurar o seu relacionamento, ainda que o tempo já tenha passado. Óbvio, desde que você e sua esposa não tenham se casado novamente. O tempo não quer dizer nada para Deus. No meu caso, já haviam se passado 4 anos e Deus restaurou pela tua graça. Escreva nos comentários o que você está passando no seu casamento. Fale comigo, porque eu estou aqui para te orientar e não só para postar. Isso aqui não é uma obra que está visando crescimento de seguidores, mas está visando, ainda que seja uma pessoa, a restauração da vida, do amor, da entrega para Deus. Eu estou à sua disposição para te ajudar nesta área, porque tenho muita experiência nesta área também. Um conselho eu te dou: não desista, ainda que você seja jovem e esteja iludido que existe sim um caminho fora do casamento. Se hoje você tem um problema mal resolvido, amanhã você terá 2 problemas mal resolvidos, talvez 3, talvez 4. Eu conheço pessoas que já passaram por 5 casamentos e hoje não tem mais um problema, tem 5 problemas mal resolvidos. Porque não enfrentou o problema, porque não se rendeu diante de Deus e pediu ajuda. Se você gostou dessa mensagem, se ela falou com você, e se você tem alguém que está precisando receber essa mensagem, compartilhe. Diga a essa pessoa que eu estou à disposição para conversar particularmente sobre esse assunto. É só me chamar nas mensagens particularmente que eu estarei à disposição pelo tempo que se fizer necessário. Não desista do seu casamento. Ore por seu casamento. Ore por sua esposa, ainda que você esteja de cara torcida com ela. Ore em voz alta para mostrar para o Satanás que a sua família, ele não vai tomar posse. E lembre-se, Jesus está com você em cada passo dessa jornada. Que Deus te fortaleça e que você tenha a humildade de ainda hoje começar um tempo novo. Amém.